Fala pessoal, eu sou Ed Carlos, formado em arquitetura na Unicep e em marcenaria pelo Senai. Sou proprietário da marcenaria High Design em Rio Claro, estado de São Paulo. Trabalho com móveis planejados há mais do que 15 anos. Eu sou Heloíse, também formada em arquitetura, também sou proprietária da High Design e trabalho com móveis planejados há mais de 5 anos. A gente queria contar para vocês um pouco da nossa história, experiência com terceirização e marcenaria moderna, que vem nos ajudando a alavancar vendas, ter mais rentabilidade e proporcionar qualidade de vida para a gente e para a nossa equipe. Então vamos trocar uma ideia sobre como processos inteligentes na marcenaria podem transformar o seu negócio. Primeiro, pessoal, a gente tem que entender como funciona o processo de venda num estúdio de marcenaria. Primeiramente, o estúdio, ele foca muito na venda e o atendimento com o cliente. Nós utilizamos sistemas inteligentes que fazem com que o projeto fique realmente como vai ser montado na casa do cliente. O processo de apresentação é tecnológico e gastamos mais ou menos em torno de 2 horas, 2 horas e meia atendendo o cliente, porque focamos no bem-estar dele e focamos no atendimento sensorial. Depois da apresentação, iniciamos um projeto técnico para a execução de um móvel sob medida exatamente como foi solicitado durante a apresentação. E o grande diferencial é que nós trabalhamos com centrais de serviços. E com isso, 70% do nosso processo de produção conseguimos terceirizar e otimizar muito nossos processos. Ou seja, o nosso processo de corte, borda e furação é feito na nossa central de serviços, e não internamente. E depois de receber as peças, a gente separa elas para fazer a pré-montagem das caixarias. Feito isso, iniciamos o processo de instalação na casa do cliente. Então, o fluxo de um estúdio de marcenaria consiste em projeto de apresentações, projeto técnico, produção terceirizada, pré-montagem e instalação na casa do cliente. Então, para a gente entender melhor, vamos comparar o layout de uma marcenaria tradicional e de um estúdio. A marcenaria tradicional exige de um espaço muito grande com maquinários caros, vários funcionários, um escritório pequeno e um atendimento pouco voltado ao cliente. Já no estúdio, é diferente. A gente precisa de um espaço bem menor, onde voltamos toda a atenção ao nosso cliente, já que fazemos o pedido numa central terceirizada. Para a fabricação do móvel planejado em uma marcenaria tradicional, é necessário um investimento alto em diversos maquinários, como esquadrejadeiras, coladeiras de borda, serras de precisão, entre outros detalhes que exigem um alto investimento. Se você fosse comprar uma esquadrejadeira de precisão, você gastaria no mínimo de 60 a 70 mil reais. Você demanda vários meses até que esse custo se amortize na sua empresa. No nosso caso, o investimento foi totalmente voltado ao atendimento do cliente. Nossos maquinários são apenas para ajustes e finalizações de algumas etapas que a terceirização não nos fornece. Temos apenas uma serra esquadrejadeira e uma coladeira de borda para fazer alguns serviços que a central não nos entrega. Serviços como cortes especiais, ajustes, fitagem de ripados. Investimos mesmo no showroom, deixando móveis com desenhos únicos, mobiliários para o cliente se sentar, se sentir bem, um café aconchegante e também em máquinas potentes para fazer o projeto e os pedidos. Por exemplo, utilizamos um computador gamer de aproximadamente 5 mil reais e um notebook de aproximadamente 7 mil reais, onde fazemos todo o projeto e apresentação virtual para o nosso cliente e também o pedido na central. Com esse espaço reduzido na produção, a gente investe mais no escritório, deixando um ambiente acolhedor, um ambiente sensorial, onde o cliente se sinta com um atendimento único, que é só dele. Outro exemplo de investimento inteligente é as redes sociais, por exemplo. Então, você consegue investir no seu negócio de maneira simples e prática, às vezes comprando um celular muito bom, ou às vezes comprando um gimbal para fazer uma filmagem mais estática, ou você pode investir também num tráfego pago, num filmmaker. São métodos de investimento que você pode fazer para o seu negócio e vai alavancar as suas vendas também. Aqui no nosso perfil, por exemplo, eu faço vários destaques, inclusive o destaque de pós-vendas. Eu tenho destaque de cada ambiente, então tem um destaque de cozinha, onde eu posto todas as cozinhas que nós fazemos, sala de TV, dormitório. Tenho também um destaque aqui muito importante que é da oficina, porque como somos uma marcenaria estúdio, temos que mostrar também esse método de montagem de caixaria e recebimento de material,
porque isso dá muita segurança para o cliente. Eu vou clicar aqui para vocês verem. Aqui a gente mostra quando chega o material, a pilhagem do material. Aqui vocês podem ver que chegaram 900 peças na nossa marcenaria. Aqui já está a montagem pré-feita. Aqui mais alguns materiais que chegaram. Outros materiais. Aqui a gente mostra também algumas ferramentas que a gente tem e utiliza na nossa marcenaria. Aqui a produção do ripadinho. Aqui foi um material que chegou foram 3 ou 4 clientes também, que vocês conseguem ver o montante inteiro. Então, conforme o cliente vai clicando nesse destaque, ele vai vendo a montagem de caixaria, aqui o tipo de ferragem que a gente utiliza. E embaixo, nas postagens, a gente gosta muito de mostrar também a questão da montagem na casa do cliente, porque isso gera segurança para ele. Aqui a gente tem também alguns móveis prontos. Aqui a gente mostra também o nosso dia a dia no estúdio. Então aqui, tenha uma apresentação comigo. Então como é essa apresentação? A gente espirra o cheirinho, prepara o café, monta o moodboard, são vários detalhes. Utilizamos também um software pago que mostra o levantamento 3D de medida no local. Então, às vezes, a gente também utiliza esse software para fazer o levantamento de medida para projeto, que é muito interessante também e é um investimento em tecnologia. Isso é muito bom e traz muito cliente em potencial. Aqui é um vídeo que foi feito através do tráfego pago por um filmmaker. Observe para vocês verem a qualidade do vídeo. Aqui ele vai mostrar também como que é a parte da oficina e gera muito comentário e muito engajamento também, várias curtidas, inclusive de clientes que já deram feedback, viram o vídeo, gostaram do vídeo e comentaram novamente nesse vídeo. Ou seja, um cliente que você pediu um feedback uma vez, ele te deu outro feedback. Isso aumenta a credibilidade da sua empresa, do seu estúdio, em relação aos clientes novos que estão por vir. Eu vou mostrar para vocês um vídeo que nós fizemos muito simples da instalação de uma prateleira. Ao clicar nesse vídeo, vocês podem ver que a gente teve 300 mil visualizações. E foi um vídeo sem tráfego pago. Nós só utilizamos um celular de boa captura na obra, na casa do cliente. Aqui a gente mostra a instalação dessa prateleira. E vocês podem observar a quantidade de compartilhamento que teve, de comentários, de curtidas. Então, não é necessário você, de começo, investir tanto dinheiro num tráfego pago, por exemplo. Um simples celular consegue oferecer para você muito conteúdo. Cada projeto que você monta ou cada obra que você conclui, é muito importante que você tire uma foto, faça um vídeo, pegue um feedback, porque é isso que vai trazer credibilidade para o seu estúdio no decorrer do tempo. Outro ponto importante é quando os nossos montadores levam o notebook para a obra. Isso facilita muito a montagem. Aqui eu gravei um story que vocês conseguem ver certinho como que isso funciona. Então aqui está toda a caixaria pré-montada já do cliente na casa dela, o notebook aberto com o projeto. Eles já vão separando as caixarias e vai colocar de frente ali com aquela parede. Então, ele já está vendo o projeto pronto, as caixarias prontas e onde vai ser instalado. Isso facilita muito e também deixa mais rápido a montagem do cliente. Isso é um outro exemplo de investimento em inteligência de negócio. Outro grande diferencial é que na marcenaria tradicional é necessário aproximadamente 12 pessoas para executar o processo de produção de um móvel planejado. Essas 12 pessoas são distribuídas entre marceneiros, ajudantes, projetistas, entre outras funções, que eu vou explicar aqui agora. Por exemplo, é necessário, no processo de produção, uma etapa só de corte, onde é necessário aproximadamente de 2 a 3 funcionários para fazer o carregamento, colocar até o maquinário, fazer o processo de corte e separar para fazer o processo de fita. Este outro processo, que é o processo de fitagem de bordas, é necessário pelo menos de 2 a 3 funcionários para executar esse serviço, dependendo da demanda e do volume que for necessário. Depois do processo de fitagem, existe o processo de furos, usinagens especiais, entre outros itens que são necessários para iniciar uma pré-montagem,
Com isso, é necessário uma equipe para fazer o pré-montagem e depois outra equipe para começar as instalações na casa do cliente. Pode ser que você não seja uma marcenaria grande, com 12 ou mais funcionários. Nesse caso, o problema é outro. Você é o famoso faz tudo. Você mede, você corta, você fita, você atende WhatsApp, você faz todos os processos de uma produção e você está cansado disso. Porque são muitas atividades para uma única pessoa cuidar. A terceirização, ela pode te proporcionar uma solução muito diferente para o seu layout e o seu modelo de empresa, onde principalmente a produção, corte, fitas e furações fica por conta da central, aliviando muito o seu processo de trabalho. No nosso caso, temos 4 pessoas, nós 2 que trabalhamos com a parte de venda, projeto técnico e também 2 pessoas na montagem, que são nossos marceneiros que também montam na casa do cliente. O diferencial é que a central terceirizada absorve 70% desse fabril da nossa empresa, permitindo com que em 4 pessoas possamos entregar o mesmo número de móvel planejado que uma marcenaria tradicional entrega com 12. Nesse caso, enquanto nós vendemos para outro cliente, a central trabalha com cortes, fitas, furações, rasgos de gaveta, tudo que em nossa oficina não precisa fazer. Uma outra grande diferença é o prazo tanto de desenho de projeto quanto de pedido também. Nesse caso, esse projeto dessa cozinha, demoramos 4 dias para fazer o desenho, o pedido na central e a central entregar até a nossa oficina e fazermos a pré-montagem das caixarias. Lembrando que devemos levar em consideração que fizemos o pedido dessa cozinha e mais 5 clientes juntos, tendo um aproveitamento de material muito eficaz. Por exemplo, esse projeto, estou gerando as peças dele. O programa vai fazer todos os cálculos de peças, acessórios e itens que são necessários para a execução desse móvel. Com isso, toda a margem de erro, com erros de medidas, erros de sobras e cálculos que podem ser feitos errados durante um processo de listagem de peça, isso não vai acontecer durante esse processo. Em uma marcenaria tradicional, isso levaria aproximadamente 2 a 3 horas para ser feito. Aqui, no projeto, eu levei aproximadamente 20 minutos para que isso aconteça de forma eficaz. Isso me agiliza muito no planejamento de entregas, no administrativo e também em todo o gerenciamento de sobras e insumos que são necessários para a execução desse móvel. Não acontecendo mais aquele esquecimento de corrediças, dobradiças ou até mesmo fita de bordes que acontece muito durante o processo de produção em uma marcenaria tradicional. O processo de pós-venda é muito importante. A gente chega até o cliente, faz o checklist dos móveis, confere as ferragens, as cores, a qualidade da montagem e após isso, depois de entregar a obra para o cliente, esperamos passar mais ou menos uns 10 dias. Ao passar os 10 dias, a gente entra em contato com o cliente e pergunta se precisa de alguma regulagem ou se está tudo bem com os móveis deles. Geralmente, quando a gente faz esse checklist e esse retorno com o cliente, fideliza ainda mais o cliente ao nosso estúdio. Esse ponto só é permitido porque a gente tem tempo para executá-lo. Numa marcenaria tradicional, você está tão ocupado com a fabricação dos móveis que você não tem tempo de fazer nem sequer um checklist, muito menos um retorno de 10 dias após a montagem. Em alguns pontos e em alguns clientes, esse pós-venda nos traz outra venda, porque ao entrar em contato com o cliente após 10, 15 dias, ele se lembra que tem outro móvel para fazer. Por exemplo, uma vez eu entrei em contato com uma cliente que tinha finalizado a cozinha e depois de 10 dias ela se lembrou que tinha que fazer o gabinete do banheiro. Nesse caso, a minha pós-venda me trouxe uma venda nova e garantida. Como nossa preocupação é muito grande referente ao atendimento do cliente, quando fazemos o checklist, gostamos sempre de entregar um brinde, uma lembrancinha para esse cliente. Isso faz com que ele entenda que ele realmente é um cliente muito importante para a gente, que o atendimento dele é um atendimento único, não igual aos outros clientes. Outro ponto positivo também é que fazemos sempre uma solicitação de feedback para o cliente. Essa solicitação é feita após o checklist, no momento que o cliente já viu o móvel dele e consegue dar um verdadeiro feedback para a gente. Geralmente eles dão um feedback no Google Meu Negócio ou então eles dão um feedback direto no WhatsApp e postamos no feedback do Instagram. Esse momento é muito importante para o estúdio, porque é onde os outros clientes, os possíveis novos clientes, veem a seriedade da empresa. Dessa forma, o cliente que ainda não comprou com a gente consegue sentir mais segurança além da segurança do atendimento que ele já teve.
Com isso, ele consegue fechar os móveis tranquilamente e saber que vai receber um móvel com qualidade. E por último, após o feedback ser enviado para nós, a gente envia para o cliente um manual de limpeza. Nesse manual é bem simples e curtinho, fala exatamente o que ele pode e o que ele não pode fazer para manter o móvel dele limpo, e dessa forma, deixando o móvel novo por muito mais tempo. Então, pessoal, no geral, essas são as principais diferenças entre uma marcenaria tradicional e um estúdio. Agora, vamos falar um pouco do processo de transição de um para o outro. Pessoal, o principal ponto para você ter uma transição saudável de uma marcenaria tradicional para uma marcenaria moderna é você conhecer a qualidade da sua central. As centrais de cortes oferecem diversos serviços, algumas com furações, até mesmo usinagens especiais e outras apenas corte com fita. Conheça muito bem a sua central, veja qual maquinário que eles utilizam, qualidade dos acabamentos, do corte. Isso é muito importante para que o seu corte e o seu acabamento esteja no padrão que você merece. Sem uma central de qualidade, não tem como você trabalhar. Por exemplo, nossa central de corte, nós fomos até lá, conhecemos toda a infraestrutura dela. As máquinas de corte, as máquinas de coladeira de borda, as máquinas de furações, isso é muito importante para vocês conhecerem. Todos esses detalhes vão influenciar lá na frente, pois o seu cliente merece um bom acabamento nos seus móveis. Um ponto importante é verificar se sua central trabalha com etiquetas para você identificar corretamente as peças que você solicitou com cortes, fitas e usinagens, verificar se sua central trabalha com sistemas de embalagens para que todo o carregamento seja seguro, para que os seus materiais não sejam danificados em nenhum desses processos. É muito importante verificar isso. Vou citar um exemplo para você de quando eu trabalhava numa marcenaria tradicional. Um dos problemas muito corriqueiros eram quando eu estava apresentando um projeto para um cliente ou então projetando uma nova proposta, alguns marceneiros iam até o escritório para tirar dúvidas sobre o projeto que estava sendo executado. Nestes casos, eu tinha que interromper o projeto ou atendimento para então solucionar a dúvida do marceneiro, sendo que no estúdio e na terceirização não ocorre isso. Na leitura da etiqueta é muito fácil e muito prático para que o marceneiro saiba exatamente como vai ser a montagem dessa caixaria. Até o uso do computador é muito importante, porque lá ele consegue ver o desenho 3D e como esse móvel vai ficar após ele estar pronto. Nossos montadores, eles são orientados a seguir todas as etiquetas, todas as orientações de pré-fabricação e pré-montagem para que não ocorra nenhum dano, nenhuma perca de peça ou algum mau uso de forma equivocada. A grande vantagem de nós utilizarmos a central de serviços é que todos os módulos já vêm com marcações pré-definidas para os trilhos, corrediças, acessórios e todos os itens que envolvem o processo da montagem de um módulo. Com isso, não existe margem para erro. Todas as montagens nossas ocorrem de forma bem orientada e de uma forma bem eficaz. Existe uma certa resistência no mercado das marcenarias tradicionais para adotar esse módulo, mas, desde que bem orientados, não tem como isso dar errado. Porque existem treinamentos que a gente dá para a nossa equipe para que eles possam entender como que o módulo é feito. O programa ele vem com muitas informações, inclusive em 3D, a sua visualização é de forma facilitada, ou seja, essa adaptação, desde que seja bem orientado, é de fácil acesso. Pessoal, outro ponto são os clientes. Já atendemos alguns clientes mais tradicionais que vieram nos perguntar onde que era a nossa fábrica, como fazíamos nossos móveis. E tudo bem, a gente explicou tudo certinho. Porém, eu percebo que os clientes mais tradicionais têm um pouquinho mais de preconceito, mas após eles entenderem como é feito, eles abraçam a ideia e confiam na gente. Os outros clientes mais novos que gostam de tecnologia, eles já nem se importam em saber onde é a nossa fábrica, mas mesmo assim a gente gosta de explicar como que a gente faz os nossos móveis, para não haver dúvida alguma. E quando a gente explica, eles se interessam até mais, porque a gente mostra toda a tecnologia, como é feito o projeto, como é feita a montagem de caixaria, e eles ficam super interessados. E isso é outro ponto positivo para o estúdio. Um conselho nosso, para você iniciar uma transição de uma marcenaria tradicional para uma marcenaria moderna, é ir fazendo aos poucos, conhecendo a sua central. Você não precisa, em um único pedido, já fazer furações, acessórios, pedir todos os itens. Você pode iniciar apenas com corte e fita.
Eu mesmo comecei apenas comprando corte e fita, pois eu também não confiava nas furações. Sempre tinha aquele medo, será que o furo vai vir aonde estou pedindo? Será que a usinagem vai ser feita corretamente? Depois de um tempo, eu senti que isso acontece de forma correta. Então eu fui testando, fui colocando itens, fui adicionando até eu desbloquear 100% do uso. Hoje eu utilizo 100% do que a plataforma pode me oferecer e 100% do que a central pode oferecer para nosso time. Outro ponto interessante a se observar é se a central que você faz o pedido tem um pós-venda de qualidade. Com a gente já aconteceu. Uma vez vieram algumas portas sem furações. Isso a gente percebeu em torno de 9 horas da manhã. Ligamos para a central e às 4 horas da tarde a central já tinha resolvido. As portas já estavam de volta com todas as furações feitas. Então, nem o deslocamento a gente precisou fazer para resolver esse problema. A central prontamente resolveu para nós. Pessoal, essas são algumas vantagens e cuidados que a gente tem que ter ao fazer a migração do modelo de marcenaria tradicional para o modelo de estúdio. E agora que a gente falou sobre essa transição, vamos falar de lucratividade. Gente, um outro ponto a ser observado é que quando eu trabalhava em outras marcenarias tradicionais, geralmente as marcenarias elas têm um teto de produção. Ou seja, por mais que você queira vender mais e mais, você não consegue atingir os seus objetivos de venda, porque a marcenaria já tem um teto a ser alcançado de vendas e também de limite produtivo. Durante o processo de transição na marcenaria moderna, com o estúdio, a gente sentiu que isso não existe. Por quê? A nossa central ela consegue atingir o máximo de capacidade produtiva independente do nosso volume de pedido. Chegar no meio do mês e perceber que você poderia vender mais e mesmo assim você não poder porque a capacidade produtiva já chegou no limite é muito frustrante. Outro ponto muito importante é o tempo investido no levantamento de materiais, plano de corte e também todos os acessórios que envolvem a produção de um móvel planejado. O marceneiro tradicional faz isso de forma manual. Porém, com a terceirização, quando a gente termina nosso projeto 3D, todas as informações já estão na nossa mão. Ferragens, acessórios, todos os detalhes. Com isso, a nossa margem de lucro, entre outros itens, a gente consegue ter um controle muito maior. A gente faz uma otimização de projeto linkando um cliente com o outro. Vou dar um exemplo para você, todos os projetos que foram feitos no mesmo pedido. Este armário de guarda-roupa, um armário de ilha, uma cozinha, outra cozinha e uma cozinha verde. Nessa mesma cliente, um armário de 4 portas. Essa otimização é feita para conseguirmos o máximo de aproveitamento de material. Se vocês bem observarem, nesse pedido aqui, a gente tem uma otimização da cor cromato. Se eu fosse pedir eles isoladamente, eu teria uma perca muito grande de materiais. Porém, quando eu fiz a otimização desses pedidos, eu consegui unificar em um mesmo pedido o mesmo material, com isso gerando o máximo de aproveitamento das chapas. Se eu fosse fazer esses pedidos móvel a móvel isoladamente, eu teria aproximadamente 20% de custo a mais nesse pedido final. A gente está vendo aqui, nessa tela, como foi feito o desenvolvimento desse pedido. Podemos observar que todos os módulos estão agrupados no mesmo pedido, mesmo que esses clientes não tenham fechado no mesmo período. Devido à agilidade na nossa central, com o procedimento de corte, fita e usinagens, eu consigo aguardar o agrupamento de pedidos que utilizam as mesmas cores. Isso me gera uma economia muito grande de material e também nos insumos, conseguindo uma melhor negociação com o meu fornecedor devido ao volume ser maior na compra. Podemos observar que mesmo que os módulos não tenham as mesmas cores na parte externa, podemos ver que o branco ele está presente em todas as caixarias. Dessa forma, a otimização de material é feita de forma muito eficaz. Analisando como ficou o plano de corte desse pedido, podemos observar a otimização das peças. O layout 1, 2, 3, 4 e 5, temos uma otimização super bacana dos materiais. Apenas no layout 16, que seria a última chapa, que conseguimos observar que temos uma sobra, um resíduo aqui a ser administrado. Vamos tomar, por exemplo, o layout 5. Conseguimos observar que no layout 5 temos aqui a cliente Priscila, Igreja Luterana e Cristiane. Ou seja,
Dentro desse padrão de corte, conseguimos otimizar nesse mesmo layout clientes diferentes. Isso só é possível porque o programa faz todo esse cálculo para a gente. Em uma marcenaria tradicional, seria necessário a compra de pelo menos uma chapa, ou duas, ou até mais, para prevenir esses erros, ou até mesmo para gerenciar, pois cada cliente seria cortado separadamente. Veja que esse ganho de produtividade não vem só da central de serviços. Eu poderia ter enviado esses pedidos para a produção de forma individual, um por um. Porém, a gente se organizou internamente para formar esses lotes, ou seja, ter um processo de planejamento de uma produção como se fosse um mini PCP, que permite extrair o máximo de lucratividade e produtividade desses processos. Se você vai fazer uso da terceirização na sua fabricação de móveis, eu recomendo fortemente que você faça também esse planejamento e agrupamento de pedidos, porque você vai ver esse resultado direto no caixa da sua empresa. Outra coisa que também quero ressaltar é que não existe margem de lucro maior que 100%. A única forma de ter uma margem de lucro de 100% é se eu ganhar um presente e vender esse presente. Assim não tive custos, e tudo que eu ganhei é lucro. Mas claro, a gente sabe que isso não existe em um negócio. Ter uma marcenaria estilo estúdio traz qualidade de vida. Hoje a gente tem tempo para viajar, tem tempo para ficar com a família, tem um dia menos estressante e tudo isso é por conta da terceirização e do melhor tempo gasto com clientes, atendimentos e vendas. E além de tudo isso, a nossa equipe consegue também ter uma melhor qualidade de vida. Eles conseguiram, obviamente, ganhar um pouco mais porque trabalham em cima de comissões, metas e objetivos, e também eles conseguiram trabalhar muito mais com o que realmente eles são bons. Os marceneiros, eles não precisam passar muito tempo cortando, fitando, procedimentos que são feitos por operadoras de máquina. Hoje nós conseguimos extrair o máximo deles, conseguimos extrair o que eles têm de melhor, que é os acabamentos, as instalações e aquilo que realmente importa para o nosso cliente. Com todo esse processo tecnológico, conseguimos ter uma organização e um planejamento muito otimizado na nossa empresa. Com isso, toda a nossa equipe consegue ter um ambiente mais leve, um ambiente mais tranquilo, onde até mesmo quando acontece algum problema, por tudo aquilo que está mais bem organizado e planejado, é muito mais fácil da gente achar uma possível solução. Então, se você trabalha no modelo tradicional de marcenaria ou quer empreender no ramo de móveis planejados, eu super recomendo o modelo marcenaria moderna e inteligente. Nele, você vai ter uma operação mais organizada, mais leve, focada no que realmente importa, que é a entrega de valor para o seu cliente, sem precisar fazer grandes investimentos e se comprometer financeiramente. A gente da High Design pode te ajudar tanto na transição do seu negócio, quanto no novo empreendimento no setor. Então, chama a gente no Instagram ou no WhatsApp para implementar a marcenaria inteligente na sua produção. Um grande abraço e até a próxima!